Salve, salve, Amales, sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Lagan e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que quase ninguém aqui gosta. Acho que são os meus vídeos mais acessados. Vou falar um pouquinho sobre a consciência, né, o que é a consciência e as programações mentais. Por que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, né, da nossa essência, dos nossos bloqueios, das coisas que a gente cultiva dentro do nosso inconsciente, nosso oculto, e aí do que a gente acessa, do que a gente dá atenção, do que a gente dá foco. Por que é tão importante? Bom, a consciência, sendo ela, né, a grande consciência, a consciência pura, plena, fonte criadora, Deus, a deusa, como você quiser chamar, né, tem aí suas diversas manifestações até chegar a nós aqui que somos canais encarnados e centelhas né, do qual essa consciência habita e que é parte de quem nós somos. Então, antes de nascer, nós éramos consciência, nós encarnamos, né, conectamos essa consciência a um corpo físico para que seja feito um trabalho de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, né, do qual a gente vai então falecer esse corpo físico e aí se despendendo do plano físico material, partindo novamente para uma consciência independente do plano, aí conforme a sua vibração, sua média também daquilo que você praticou, pensou, sentiu durante a vida, e aí a consciência pode ou não regressar a esse plano ou fazer uso de corpos físicos ou corpos sutis em outros planos e dimensões, mas nessa constante jornada de evolução, de crescimento, seja precisando de mais ou menos encarnações conforme o que é feito em cada uma delas. E aí, trazendo esse conceito de consciência, é importante saber que a consciência está muito atrelada à nossa mente, né? Então, a consciência está acima da nossa mente, né? Vem antes da nossa mente. Nossa mente é a manifestação, né, da somatória de acessos ao coletivo, né, às consciências, ao sutil e também do que é nutrido, do que é programado dentro da gente. Desde que nascemos, todos ouvimos falar do que é, do que não é, do conceito disso, daquilo, e aí alguns, né, durante a caminhada, presentes, conscientes, têm visto que em diversas áreas, seja na ciência, seja na cultura, seja na educação, o que era antes às vezes não é mais, ou, né, o que era isso passa a se tornar isso, acaba se tornando mais. Então a mudança da constante crescente evolutiva, né, do todo. Então tudo movimenta, tudo cresce, tudo desenvolve, tudo, né, define para crescer de novo nesse movimento circular aí ininterrupto. E a nossa consciência, fazendo parte disso, vai sofrer aí, assim como as nossas emoções, nossas ações, tudo que a gente aplica vai sofrer aí suas transformações, né? Então, todos têm a liberdade de estar conscientes ou não de quem são, do que estão fazendo, de qual o papel veio empregar ou escolheu para si. Tem a liberdade de ampliar, de abrir essa consciência, de crescer, de desenvolver e entender, né, a profundidade de tudo que nos permeia, que nos serve, que nos nutre. E aí as programações mentais, sendo elas experiências a quais você passou, aquilo que foi dito para você, aquilo que você deu importância, aquilo que você leu, aquilo que você viveu, a maneira que você viveu aquilo, ou a sua percepção daquela situação, né? Porque
porque toda a situação, todas as situações, todas as interações, elas são o que são, né? Nossa percepção é que traz aquele ponto egóico daquilo. Então, a minha capacidade de enxergar aquela situação vai trazer tal informação. Se eu evoluo, se eu cresço e revejo aquela situação, talvez eu tenha mais informação, uma informação que possa crescer e evoluir. E nossa programação fala disso. Então, quando a gente ouve, por exemplo, pau que nasce torto nunca se endireita, né? E aí, tá, isso é uma frase que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida e tal, mas o que essa frase ensina, o que ela mostra, qual a intuição, o que está por trás desse, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Então, um galho que cresce, uma pessoa, uma ideia, um desenvolvimento, um conceito que nasce, cresce distorcido, nunca vai se endireitar, não tem como corrigir. Olha só que mensagem limitante do caramba. A Nosal tá falando aqui, olha que coisa nefasta de se aplicar, de se internalizar, de se verbalizar, manifestar, né? Então, peço que cancelem, que limpem, reprogramem, que substituem no amor essa mensagem, mas veja só isso. É só uma frase das tantas que se ouve, seja na família, seja durante o desenvolvimento, o crescimento, assim como um monte de coisa que se ouviu aí durante toda a sua jornada. Cada linha, cada frase, cada mensagem, cada imagem, cada coisa que se absorveu até aqui foi somada, né, e colocada dentro da sua consciência, da sua mente, né, de quem você é, do seu corpo, do seu inconsciente. Então tá lá, ano tal, situação tal, fulaninha falou tal. Talvez você não tenha clareza e consciência exata de cada momento, situação, pessoa, lugar, fala, tal, etc. Mas as mais importantes, aquilo que você dá valor, essas você tem bem nítido, assim. Então, poxa, naquele aniversário meu, ou então naquela viagem X, poxa, eu tava assim assado, queria ter feito isso e aquilo, e aí de repente alguém virou pra mim e falou uma coisa e, sabe, me desmotivou, ou tive um conflito, uma briga, que aí eu agi de uma maneira que não é legal, e aí, poxa, eu sou uma pessoa não tão legal por causa disso, sabe, eu tenho meus arrependimentos, tal, isso, aquilo. E aquilo ali é que nem um computador, né? Você tem diversas linhas de comando que aí se, né, trabalham num plano sutil, né, no sobreplano, estão ali de fundo rodando, que é o nosso inconsciente, estão ali rodando o tempo todo, gerando energia, gerando movimento, manifestando, né, pessoas, lugares que se conectam com o que a gente está ali vibrando, vão te levar onde você está agora. Então, você tem a liberdade de ferramentas disponíveis, né, e aí terapeutas e um monte de coisa disponível para poder auxiliar a reprogramar. Então, por exemplo, como numa programação mesmo de internet, de computador, de tecnologia, você tem lá o comando beba água. Então, o comando beba água. O computador, a ferramenta, aquilo ali que é dispositivo, vai lá. Opção de beber água. Bebo água. Me hidrato. Mantenho saudável. Bacana. Agora, água... não gosto de água. Água não tem sabor. Água, apesar de ter, tá? Mas a água não tem sabor. A água não é interessante. Eu só bebo refrigerante. Eu só bebo não sei o que. Então eu não bebo água. Isso vai vibrar dentro de você de uma maneira mais sutil, mais densa, conforme a importância que você dá para aquilo, como aquilo impacta você, o seu dia a dia. Vai trazer, então, eu
constantemente durante o dia. Eu não preciso tomar água, preciso me hidratar, água é bom, água nutre, água, né, renova, limpa os fluidos e tal, etc. Então eu vou tomar água, me exercito, movimento, então eu preciso de líquido, renovando meus líquidos para poder então ir filtrando o meu próprio sistema e seguir uma vida mais saudável. Show. Aí, poxa, eu tenho a crença, eu acredito, eu fui programado a acreditar de que se eu não tenho muitos recursos financeiros, então eu nunca vou ter esses recursos financeiros, eu não posso me desenvolver nisso, ou se eu tenho que ser um profissional de tal área, eu não posso alcançar e ser um profissional da outra área, ou um artista, ou isso ou aquilo, não tenho capacidade, tempo, não aptidão para fazer. E aí tudo você pode significar dentro de si. Então, um trauma, uma situação que você passou hoje em dia, com uma nova consciência, com auxílio de alguém, né, especializado, que possa ajudar a enxergar aquilo de uma outra perspectiva, trazer mais amorosidade para si mesmo, para a situação, para os lugares, para as pessoas, e aí gerando uma mudança que vai de dentro para fora, da vibração, da energia, daquilo que te permeia, sabe? E aí, fazendo uso disso, seguir então por uma direção mais adequada àquilo que você deseja, àquilo que você quer manifestar, limpando aí bloqueios, remorsos, ressentimentos, aquilo que nos impede, né? Então, por exemplo, poxa, eu quero muito abrir um negócio, eu quero muito desenvolver uma marca de tal tipo de produto, quero vender isso, bacana. E aí, poxa, no meu meio tem aquele fulano que entende disso, que tem recursos, contatos, conexões com pessoas que podem me auxiliar nesse projeto, mas putz, eu já falei com esse fulano antes, com essa fulana antes e não foi legal, foi grosso comigo, etc. Então, pô, deixa pra lá. Então você tem ali uma vontade, uma conexão, alguém que pode auxiliar nesse trajeto, mas um apego de uma dor, de uma situação única que pode ter acontecido há muito tempo ou não, que aí te impede de sequer abrir essa porta e avaliar se isso é bacana ou não. Uma coisa, claro, é você ter alguém que recorrentemente você já conhece, já sabe que, poxa, o que você vai verbalizar ali, o que você trazer vai jogar terra em cima, vai atrapalhar a caminhada, aí você, com o seu discernimento, com a sua sabedoria, fala assim, perdoa isso, limpa esse ressentimento, mas busca uma outra pessoa para te auxiliar, porque na média não tá bom, né? Nas oportunidades que você teve de troca com aquele ser humano ali, ele escolheu não manifestar o melhor, então pelo menos não naquele instante. E aí com o seu discernimento você toma uma direção mais adequada, mas já livre dessa amarra, desse apego que te impede de se movimentar. Então, reprogramar a mente é isso, né? Reprogramar os nossos hábitos, nosso condicionamento, aquilo que o nosso inconsciente vem trazendo. Então, poxa, terminei uma relação, tô seguindo para né, focando no profissional, ou tô focando numa nova relação, em alguma outra coisa, mas eu vivo então com pensamentos, com sonhos, apegada ao que foi, e ai que poderia ter sido, que não foi, etc. E aí tenho menos presença, menos energia, menos disposição, menos foco para aquilo que eu estou querendo manifestar ali, né? Então vai acabando gerando ali uma autossabotagem que só atrapalha e dificulta ainda mais a caminhada. Então, para quem quiser, quem sentir, eu trabalho com atendimento terapêutico, com reprogramação mental também. Não sou o único disponível com isso. Você também pode, através de pesquisas por vontade própria, estudar sobre, ir trabalhando aos poucos, para ir se conhecendo cada vez melhor e aí trazendo para você, limpando essa sujeira de coisas que não são tão legais e programando, né, de que sim, eu sou alguém feliz, sim, eu sou alguém que consegue, que conquista, que desenvolve, que evolui, que cresce e escolho de minha livre vontade seguir nessa direção, limpando todos os obstáculos internos que me impedem de chegar e alcançar isso.
tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado muito você, tenha feito algum sentido. Deixa aí os comentários o que você achou, se faz sentido para você, né? Uma sugestão de qualquer outro tema também, ou de alguma coisa correlacionada. Deixa um like que ajuda muitíssimo, compartilhe o vídeo e do meu coração pro seu. Namastê.